E na briga de hoje, eu trago uma comparação entre celulares custo-benefício. De um lado, o Huawei Y9 Prime 2019, com lançamento em 2019, e do outro lado, o Motorola Moto G20, com lançamento em 2021. São bons celulares no mercado, que estão numa faixa de preço de 1.200, são celulares custo-benefício, e será qual que vale mais a pena? E os links desses celulares ficam na descrição, então caso queira saber mais deles. E também, se você gosta do nosso conteúdo, já peço para deixar o seu like e se inscrever no canal, porque isso ajuda o canal a continuar crescendo e a continuar postando diversos vídeos comparativos para você. E começando pelas dimensões, o Huawei Y9 Prime conta com 16,35 cm de altura, 7,73 cm de largura, 0,88 cm de espessura, pesando 196 gramas, enquanto que o Moto G20 conta com 16,53 cm de altura, 7,57 cm de largura, 0,91 cm de espessura, pesando 200 gramas. E a última versão do sistema operacional no Huawei Y9 é o Android 10 EMUI 10, enquanto que o Moto G20 utiliza o Android 11. Entrando na parte de processador, o Huawei Y9 possui um processador octa-core com 8 núcleos, sendo 4 núcleos no 2.2 GHz Cortex A73 e 4 núcleos com 1.7 GHz Cortex A53. Por outro lado, o Moto G20 também com processador octa-core, com 2 núcleos com 1.8 GHz Cortex A75 e 6 núcleos com 1.8 GHz Cortex A55. E o chipset que acompanha o Huawei Y9 é o Huawei HiSilicon Kirin 710F, enquanto que o Moto G20 traz um chipset Unisoc Tiger T700. Olhando mais para a CPU, a gente já viu que são 8 núcleos, a frequência do Huawei Y9 é maior com 2.2 GHz, quando se fala no tamanho de semicondutor, são iguais, com 12 nanômetros, e já na parte de benchmarks, tanto no AnTuTu quanto no Geekbench, o Huawei Y9 Prime foi superior. E para auxiliar nesse processamento, o Huawei Y9 traz uma GPU do tipo Mali G51 MP4 com uma frequência na GPU de 1000 MHz, enquanto que o Moto G20 traz uma GPU do tipo Mali G52 MP2 com uma frequência na GPU de 650 MHz. Em análise de GPU, o Mali G51 do Y9 tem maior frequência, como a gente já viu, mais unidade de execução, mais unidade de sombreamento e mais pontos flutuantes. Já na parte de memória RAM, o Huawei Y9 Prime utiliza uma memória do tipo LPDDR4, contendo uma versão de 4 GB, como também o Moto G20, trazendo uma memória RAM do tipo LPDDR4, com uma versão de 4 GB. Já na parte de armazenamento interno, o Huawei Y9 apresenta uma memória do tipo eMMC 5.1, contendo versões de 64 GB ou 128 GB de memória interna, como também o Moto G20, trazendo uma memória interna do tipo eMMC 5.1, contendo versões de 64 GB ou 128 GB de memória interna. Já a memória externa do Huawei Y9 pode ter um microSD de até 512 GB, enquanto que o Moto G20 pode ter um microSD de até 256 GB de memória externa. Já na parte de tela, o Huawei Y9 apresenta uma tela com 6.59 polegadas, enquanto que o Moto G20 apresenta uma tela com 6.5 polegadas. E o Y9 Prime traz uma resolução em Full HD Plus 1080 pixels, enquanto que o Moto G20 traz uma resolução em HD Plus 720 pixels. E a densidade de pixels do Huawei Y9 conta com 391 pixels por polegada, enquanto que o Moto G20 traz 270 pixels por polegada. E o tipo de tela utilizado no Huawei Y9 é uma TFT LCD, enquanto que o Moto G20 utiliza uma IPS LCD. Já a taxa de atualização, o Huawei Y9 apresenta uma tela com 60 Hz, enquanto que o Moto G20 apresenta uma tela com 90 Hz. Entrando na parte de câmera, o Y9 Prime 2019 apresenta 3 lentes na sua câmera traseira do celular, sendo uma lente principal com 16 megapixels, uma abertura focal de 1.8, que é uma abertura que se refere a uma foto com uma melhor exposição à luz, uma lente ultra-wide, que é para imagem mais ampla, mais aberta, com 8 megapixels, e abertura focal de 2.4, e o sensor de profundidade com 2 megapixels e abertura focal de 2.4.
Por outro lado, o Moto G20 conta com uma lente principal de 48 megapixels, uma abertura focal de 1.7, uma lente ultra-wide com 8 megapixels e abertura focal de 2.2, uma lente macro para imagens mais próximas com 2 megapixels e abertura focal de 2.4 e o sensor de profundidade com 2 megapixels e abertura focal de 2.4. E ambas as câmeras contam com inteligência artificial em suas lentes. E sobre o tamanho do sensor, que se refere um pouco à profundidade das fotos, o Huawei Y9 não mencionou seu sensor, enquanto que o Moto G20 conta com 1,5 de polegada. E a resolução das fotos do Huawei Y9 Prime é de 4.619 por 3.474 pixels, enquanto que o Moto G20 conta com 8.000 por 6.000 pixels. E a câmera frontal do Huawei Y9 conta com 16 megapixels, uma abertura focal de 2 e um tamanho de sensor não mencionado, enquanto que no Moto G20 conta com uma frontal de 13 megapixels, uma abertura focal de 2.2 e um tamanho de sensor com 1/3 de polegada. Já na parte de gravação de vídeo, o Huawei Y9 consegue gravar em Full HD 1080 pixels, como também o Moto G20 consegue gravar em Full HD. E a gravação do Huawei Y9 em Full HD pode ser feita a 30 fps, como também o Moto G20 consegue gravar em Full HD a 30 fps. Já a câmera frontal do Huawei Y9 também consegue gravar em Full HD a 30 fps, como também o Moto G20 consegue gravar em Full HD a 30 fps na sua câmera frontal. Na parte de bateria, a bateria do Huawei Y9 conta com 4.000 mAh, uma potência de carregador não mencionada, enquanto que o Moto G20 conta com uma bateria com 5.000 mAh, uma potência máxima de carregador de 10 watts. E o sensor de impressão digital no Huawei Y9 fica na parte traseira do celular, como também o Moto G20 trazendo um sensor de impressão digital na parte traseira do celular. Já sobre proteção de tela, o Huawei Y9 não apresentou algum tipo de proteção de tela, como também o Moto G20 não apresentando algum tipo de proteção de tela. Já na parte de jogos, começando pelo Free Fire, o Huawei consegue rodar no Ultra a 52 fps, enquanto que o Moto G20 consegue rodar no Ultra a 57 fps. Já no PUBG, o Huawei consegue rodar no HD a uns 24 fps, enquanto que o Moto G20 consegue rodar no HD a uns 26 fps. Já no Call of Duty, o Y9 Prime consegue rodar no baixo a uns 28 fps, enquanto que o Moto G20 consegue rodar no médio a uns 40 fps. Já no Fortnite, o Huawei consegue rodar no baixo a uns 20 fps, enquanto que o Moto G20 consegue rodar no baixo também a uns 18 fps. Já na Arena of Valor, o Y9 Prime consegue rodar nos gráficos no Vida a 30 fps, enquanto que o Moto G20 consegue rodar no abaixo do Vida a 60 fps. Já no Assault 9, o Huawei consegue rodar no máximo aos 25 fps, enquanto que o Moto G20 consegue rodar no máximo aos 27 fps. Já no PES 2021, o Huawei Y9 consegue rodar no alto aos 23 fps, enquanto que o Moto G20 consegue rodar no alto aos 25 fps. Já no Ark, o Huawei consegue rodar no baixo aos 19 fps, enquanto que o Moto G20 consegue rodar no baixo aos 22 fps. E no Genshin Impact, o Huawei consegue rodar no muito baixo aos 22 fps, enquanto que o Moto G20 consegue rodar no muito baixo aos 20 fps. No Black Desert, o Huawei consegue rodar no baixo aos 26 fps, enquanto que o Moto G20 consegue rodar no alto a uns 28 fps. E no League of Legends Wild Rift, o Huawei consegue rodar no alto a uns 55 fps, enquanto que o Moto G20 consegue rodar no alto a 60 fps. O resultado dessa comparação, começando pelo design, as dimensões deles são um pouco parecidas, enquanto a construção deles na parte frontal é igual a dos celulares hoje em dia, com uma tela grande na parte frontal e as câmeras, e na parte traseira também são bem parecidos. Já as cores, o Huawei traz umas versões com preto, um azul e um verde, enquanto que o Moto G20 traz versões como o azul e o rosa. Dessa forma eu prefiro ficar com o empate. Já na parte de desempenho, eu vou ficar com o Moto G20, que foi superior no Call of Duty e no Black Desert, perdendo apenas no Arena of Valor. Além disso, ele apresenta uma estabilidade um pouco maior nos jogos. Já para a câmera, meu voto fica para o Moto G20, pois ele tem uma lente traseira com mais pixels e também traz uma lente macro. Já na parte de bateria e tela, para a bateria meu voto vai para o Moto G20,
com seus 5000 mAh, uma potência máxima de carregador de 10 watts, e para a tela eu fico com o Huawei Y9, porque ele tem uma tela em Full HD e com mais densidade de pixels. E caso não tenha nenhum desses perfis apenas que é um celular custo-benefício, o Moto G20 está levando essa. Você deve entender que o custo-benefício é o preço pago pelo valor que eles estão entregando, que é o desempenho, a câmera, a tela, as funcionalidades, o seu uso. O preço do Huawei Y9 está numa faixa de preço hoje que eu gravo esse vídeo em R$ 1.200, enquanto que o Moto G20 está numa faixa de preço de R$ 1.200 até R$ 1.300. O Huawei Y9, apesar de ter o mesmo preço que o Moto G20, ele tem um conjunto um pouco inferior. O Moto G20 custando R$ 1.200 está entregando um pouco mais de qualidade do que o Huawei Y9. A única desvantagem do Moto G20 é que ele deixou um pouco a desejar na parte da tela, com uma tela em HD. Mas tirando isso, o Moto G20 é um bom celular e que no restante ele saiu muito bem. Por isso que o custo-benefício de hoje fica para ele. E você, qual celular você achou melhor? Deixe nos comentários qual você mais gostou. E caso queira saber mais deles, clique no link da descrição, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os vídeos novos toda semana e até a próxima.